Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E hoje, o episódio de hoje é para você que tem aquela dificuldade em relação à alimentação e estações, né, Júlio? Mudaram as estações, nada mudou, mas mudou sim. Óbvio, e a gente vai falar sobre a alimentação no verão e temos como convidada doutora Fabiana Jarussi, doutora, não vou errar, não vou errar. Vai falar Larussi, Daniel Nutricionista funcional materno-infantil, doutora. Seja bem-vinda, a sala é sua e fale sobre você, doutora. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo, é uma honra estar aqui de novo. Já fizemos lives, né? Legal. Agora a gente está aqui no SantaCast. Sou Fabiana Jarussi, então. Tenho mais de 20 anos aí de estrada na área de nutrição, comecei na indústria, MBA em marketing, daí fiz as pós específicas em nutrição e para mim é uma grande honra falar sobre algo que eu adoro fazer, que é o amor da minha vida, que é a nutrição. Legal, e mudaram sim as estações. Doutora, e complica mesmo, doutora. Tudo mudou. Tem influência mesmo no nosso comportamento alimentar, doutora? Tem, na verdade eu falo assim que é muito mais, talvez, não psicológico, mas a nossa relação, a gente vai entrar no verão agora, né? Você gosta do verão, doutora? Eu adoro o verão, vocês não gostam do verão? Brasil, faz tropical, delícia. Né? Sol, calor, e é bem num período onde a gente geralmente programa os descansos, as férias, a praia, a piscina, a caipirinha, a cervejinha. Relaxa demais. A Lidel Esther, eu mereço, né, doutora? Pois Tô saindo de férias e eu mereço. As confraternizações de empresas, né? Bem nessa época amigo de secreto. calor, amigo secreto. É happy hour assim, né? Happy hour. Você falou, nossa agenda só tem happy hour. Né? Só assim, que o nosso corpo não sabe que isso está acontecendo, porque ele não... Na verdade, a nossa saúde ela não tem férias. Eu falo isso para os pacientes. Que bom, a saúde não tem férias, né? Até eu não tô aqui. Que não tem mesmo. Quem tira férias é a gente. Então, quando eu falo assim, muda nesse sentido. Mas no inverno o pessoal fica mais preguiçoso, né? Aí entra em férias ou não, doutora? Aí é uma... Então... É uma outra estação. Hoje a gente vai falar sobre o verão. Não, eu sei, mas é importante, porque ela tem toda uma relação, na verdade. Porque, assim, nessa época, é a época onde eu trabalho muito, assim, até 31 de dezembro, até a virada. Pai, tá todo mundo querendo cuidar do shape. Que depois é um novo ano, né? Então, a gente trabalha muito nessa época do ano. Mas eu sempre falo, a construção desse corpo que as pessoas querem pro Réveillon, pras férias, ela começa lá no inverno. Pegou? Vai, tonto. Quer eliminar minhas perguntas? Não vou eliminar. Porque a gente está preocupado com o fundir lá no inverno, não é? Com a feijoada, a massinha, com a massa, com o vinho, ficar na coberta, hibernando, maratonando a série no final de semana. Que tem tanta opção que a gente nem sabe o que né? E a gente esquece que é onde o metabolismo mais funciona, porque o corpo, para manter a temperatura, em baixa temperatura, né, externa, ele trabalha um pouco mais. Então, a gente gasta mais caloria. Só que a gente não aproveita. Ao invés de fazer mais exercício, aproveitar esse ganchozinho que a gente tem, que é pequeno. Talvez 10%, 15%, mas a gente não aproveita. A gente, pelo contrário. Eu quero ficar sem fazer nada. Sem fazer nada e venha. Vem até mim, calorias. Vem, brigadeiro. Porque é engraçado, você come e você não quer fazer mais nada no inverno, né? Você quer ficar debaixo da coberta. Sair pra pedalar ou correr no frio, doutora, por exemplo. Eu gosto do frio, particularmente. Para fazer exercício? Também, às vezes foi. Não, para de mentir. Eu tô mentindo. Eu já cheguei a pedalar com 12 graus, doutora. 9, mais ou menos. Dói a cara. Dói, mas para isso que a gente tem os equipamentos hoje. Olha lá, doutora, já vai minando, né? Não vem com desculpa não que dá. Mas os boicotes. Os boicotes, que é que a gente tá falando, o hábito, né, doutora? Porque eu falo pros pacientes, imagina quem vive no frio mesmo. Quem mora no Canadá, por exemplo. Faz como, então? Nunca faz exercício? Não faz exercício nenhum. Pode falar, então. Se adapta, né? O ser humano, ele se adapta. E no verão é pior para mudar o hábito, doutora, alimentar? O que você nota das estações? Eu penso assim, que agora as pessoas, então, depende. Mudança de hábito é difícil, porque agora as mudanças são muito assim, muito imediatistas. Eu quero fazer loucura para chegar
No corpo ideal. Isso, um pseudo-corpo que eu considero ideal, né? Enquanto que isso é uma somatória de hábitos, que a gente está falando de hábitos, de rotina, de disciplina, é só o resultado do que você fez o ano todo. Então, agora é a época das loucuras que as pessoas às vezes cometem. E quando a gente trabalha, como eu, com construção de hábito, com construção, né, assim, né, você não muda hábito agora, de verdade. Não, mas porque todo mundo fala assim, eu quero uma receita rápida para emagrecer. Sim. Mas, doutora, tem que falar pro pessoal, não é fácil. Não tem milagre. Não tem milagre. Isso não Eu é sempre falo, se tivesse milagre, eu estava rica já. Não existe milagre. O que existe é constância, disciplina. Saí para o happy hour, voltei. Então, comemorei. A gente precisa comemorar, Sim, com celebrar certeza. as vitórias, celebrar a vida, celebrar as conquistas do ano. Mas não é todo dia. Então, assim, eu sei que eu tenho uma confraternização hoje, eu vou me programar para isso, antes, depois, e assim por diante. É rotina. Porque o corpo não tira férias, lembrem-se disso. Isso, corpo não tira férias. Boa, doutora, gostei. E a idade chega, né? E a idade chega também. Ô, doutor, e aí no verão? Como é que é isso? Como é que... A pessoa sente... Pode, pelo amor de Sente Deus. mais... come menos, come mais. Não, come mais por causa do final do ano, mas assim, o metabolismo em si. Você até falou do inverno, no verão muda isso, né? Fisiologicamente, sim. Então, assim, no inverno, a gente tem uma tendência maior de precisar de mais calorias para manter a temperatura corporal. No verão, não. Como a gente já tem temperaturas mais altas externas no ambiente, normalmente o metabolismo ele cai um pouquinho, a minha necessidade calórica diminui um pouco também. Nós temos alimentos mais frescos, que a gente acaba tendo uma tendência maior de consumo agora, né? Frutas, vegetais, do que no inverno. Porque no inverno você não quer comer salada, você quer uma coisa mais quente. Que coisa doida, né? Lavar salada. Não rola, né? Claro que não, rola. Não, Óbvio que rola. A cabeça boicotando, né? Não, tá fria Nada, essa não, salada. água gelada. Não, mas coloca uma torneira com água quente. Põe aí, jovem. Daí murcha a folha, você fala, não vou comer. Porque, Exato. são os boicotes que a gente coloca. E você sente que é mais difícil o comportamento do paciente, doutora, mudar no inverno ou no verão? Acho que os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Porque no inverno ninguém quer mudar, porque quer comer as coisas mais quentinhas, mais gordurosas, e no verão também. E é sempre assim nos intervalos, eu acho que é mais fácil de convencer a pessoa. Então, saí da estação do inverno, comecei o segundo semestre. É quase que um novo ano, né? Então, não pula onda, mas... né? Vai para Campos de Jordão. Ou Monte Verde. É assim, tanto que agora, em agosto desse ano, eu fiz um grupo de desafio de detox com umas mulheres, porque eu falei, gente, olha, saímos então do inverno, agora vamos então começar o ano e nos preparar para o verão. Porque eu acho que nesses intervalos são mais fáceis. Da mesma forma que depois da virada do ano tem que passar o carnaval, porque até o carnaval... Emenda tudo. E vem aquela coisa brasileira. Carnaval. Tem a segunda-feira, que é o Dia Internacional do regime, da do dieta. E aí depois tem, só depois do carnaval a gente vê de fechar isso aí, analisar alguma coisa. É sempre essas desculpinhas, né? Então os dois são difíceis, doutora Dilma. Os dois são difíceis. Embora, sim, depende da pessoa, né? Vamos combinar. Sim, né? sim. A gente está falando de uma forma muito genérica. Mas se eu quiser começar uma dieta numa sexta-feira, se eu de fato quiser... Eu posso, não precisa ser na segunda. Não precisa ser na segunda. É só isso, é uma lenda. Segunda-feira é Sim, lenda. Você sim. cria. Vou mudar hoje. Por que eu não posso mudar hoje? Não, Mas aí o gatilho da pessoa não tem que ser muito... A força de vontade. A força. Sim, mas é a hora certa dela. Eu sempre falo isso também. A gente tem que começar qualquer mudança, não só alimentar, parar de fumar, enfim. Qualquer quebra de hábito, de um hábito ruim, quando a pessoa está pronta. Se a pessoa não estiver pronta para aquilo, ela não consegue mudar de fato, de forma constante, né? E a ansiedade piora mais ainda, doutora. Sim, depois você descarrega tudo num piscar de olhos, né? Então, assim, a pessoa precisa estar pronta. Então, se ela realmente quiser mudar, não importa se é verão, se é inverno, se é segunda, se é sexta, se é sábado, vem dela. A partir de hoje, eu não fumo mais. A partir de hoje, eu vou comer direito. A partir de hoje, eu vou fazer exercício. A partir de hoje, eu vou, não sei, usar menos tela. Usar menos tela. Mas será que essas pessoas, por exemplo, teriam que se conhecer mais para ter essa postura ou não? Você acredita que você não precisa nem ter o autoconhecimento? Até sendo um pouco indo... Parece estar fugindo da alimentação, mas não. é porque tem tudo a ver. Eu acho que se eu me conheço,
eu vou estar pronto para fazer isso. Agora, se eu não me conheço, talvez eu vou deixar a vida me levar. Ou procrastina. Ou vira procrastinação. Tô hoje com as musiquinhas, né? Mas você tá meio músico hoje mesmo. Tá mesmo. Spotify na cabeça. Acho que o final de semana foi bem animado. Tá animado, né? Mas tem a ver? Tem fundamento essa minha Eu pergunta? acho que são duas questões. Acho que precisa ter um gatilho muito forte. Então, pode ser uma decepção, pode ser alguma coisa que te fez virar a chave. Sabe, assim, é um gatilho que fala assim, não, a partir de hoje eu não quero mais viver isso, eu não quero mais ser assim. Então depende muito, pode ser uma dor, pode ser um objetivo, pode ser uma série de coisas. E acho também que tem a ver com autoconhecimento. Eu acho que a partir de agora eu não quero mais comer sanduíche, já passei dessa fase, mas eu penso que a dor, infelizmente, faz com que a gente de fato mude. É o famoso... Né? Como é que é? Prende na dor ou no amor? A dor, quando você fala, doutora, que chegou no limite. No limite. No limite. Pode ser uma dor física, pode ser uma doença, pode ser... Quando eu falo em dor, assim, às vezes algo emocional, então um trauma, um fora de alguém. Um fora. E a rejeição, acho que é o pior, né, doutora? Sim. A rejeição, não sei se... Acredito que seja um dos sentimentos... Um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir, a rejeição, né? Sim. E aí a pessoa morde a pilha, Júlia, lá. Sim. Até a doutora a gente estava vendo sobre como é gordofobia. Estava falando sobre isso, né? Por exemplo, eu e ele, a gente tem um problema. A gente vive na balança. Sanfona, né? Parece um sanfoneiro. Mas tem uma coisa até de bom senso, às vezes, e a gente está vendo sobre a autoestima da pessoa, como ela piora. Ou, às vezes, até comentários desnecessários da pessoa, do tipo, faz tempo que você não me vê, de repente você olha e fala assim, nossa, você engordou, né? Só que para a pessoa que falou, tranquilo. Mas e para outra pessoa, doutora? Acontece isso? Você Talvez sente, possa ser esse gatilho que a pessoa precisa. Esse gatilho para ficar nervoso. Agora sério? Você não espera. Você vai ver que agora eu vou ficar... A força do ódio. A força do ódio. Vou treinar na força do ódio, vou comer o alface no inverno na força do ódio. Por quê? Vai fazer assim. Aí eu tenho uma curiosidade sobre essa questão que a doutora falou, né, de comer. O custo hoje das coisas estão muito, né, elevadas. Lógico, a gente passa por vários problemas políticos, econômicos, nem é questão aqui. Mas é mais... Eu já ouvi assim, mas é mais caro ser saudável do que comer o que tem aí, né, liberado, vamos dizer assim. E ainda mais... fato, mais a questão de dar mais trabalho para produzir, né, fazer a alimentação. O que na sua percepção? Prioridade. Na minha percepção, de fato, é prioridade. Perfeito. Porque, assim, de fato, a alimentação, a gente não pode negar que subiu muito o custo, né? Sim, bastante. A gente não pode falar que... Enfim. Mas eu tenho certeza que, assim, não foi só a alface, a verdura, a fruta, a carne, o peixe que subiu. No outro contraponto também, o chocolate subiu de preço, a cervejinha subiu de preço, tudo subiu de preço. Perfeito. Então, assim, tem gente que não abre mão da cervejinha, mas fala, olha, não como salada, porque, nossa, o alface tá caro, hein? O frango, nossa, como subiu. Nossa, mas... o mamão, que absurdo. O mamão, meu Deus, o tomate. Mas a cerveja que tá no bar tá muito mais cara do que ele pagava antes. E vai lá pedir desconto no bar? Não pede desconto. Ele paga bonito, hein, doutora? Ele paga. Ou se paga. Chega aquelas contas assim, você fala, Jesus! Você toma 4 cervejas, tá R$150. Ô, louco. Você falou louco, mas paga, aí você vai no supermercado, você vai comprar novo. Alimentação, dá 150. Nossa, tá caro o supermercado, né? Então é relativo também às prioridades, como a doutora falou. Até, doutora, você comentou uma coisa interessante. A diferença da lei da recompensa e da compensação. Acredito que entra agora, né, doutora, nessa questão. Então, pronto. O que é a lei da recompensa? Eu como porque eu mereço. Ai, olha, eu trabalhei muito. Eu sou muito dedicada. Eu sou um ótimo profissional. Eu fiz tudo direitinho. Eu mereço, portanto, é minha recompensa. E cada um tem a sua recompensa, sim. né? Pode ser que para mim seja assim, vou me acabar no salão de beleza. Vou lá comer o meu chocolate, um sundae gigante porque eu mereço. Cada um tem a sua recompensa, né? Vou comprar uma roupa nova porque eu mereço. Vou comprar um sapato novo porque eu mereço. A gente esquece da compensação, que é o que para mim é o mais importante. Então, assim, no contraponto, a recompensa, assim, eu como porque eu mereço. A compensação é assim, eu como porque eu quero. Então, eu quero comer o brigadeiro, eu quero comer o chocolate, eu quero tomar minha cerveja. Eu quero. Não é porque eu mereço, é porque eu quero. Mas amanhã, eu volto. Aumenta então, o fit. É a compensação. Se hoje eu comi aquele brigadeiro gigantesco, gourmet, enorme, porque eu queria,
Amanhã eu não vou comer, amanhã eu vou fazer um pouco mais de exercício, amanhã eu vou segurar o doce, é a compensação. Porque eu falo para os pacientes, é matemática. Questão de peso é matemática. Não é milagre, é matemática. Então, se eu como muito e gasto menos, eu tenho uma tendência de acúmulo de calorias e, portanto, de gordura. Se eu gasto mais e como menos, é o contrário, como a poupança. Se eu gasto mais e coloco menos dinheiro, a conta fica mais pobrinha. É matemática, não é milagre. Então, extrapolei um pouquinho hoje, porque foi aniversário, porque eu tive uma confraternização, porque eu quis, simplesmente eu quis. Perfeito, amanhã eu volto na rotina. É o equilíbrio para, no final das contas, a gente chegar numa média matemática positiva, saldo positivo. Um saldo positivo. Então tem que se preparar antes, como a doutora falou, lá no inverno, para ir fazendo já essas contas também. Sim. Já explicando todo esse hábito para poder, como é que fala? A pessoa conseguir colocar em prática. E fazer com tranquilidade, poder viajar e tomar sua cervejinha, comer o seu camarãozinho frito na praia. Não sei, cada um tem a sua expectativa, né? Sim, tem. E fazer sem culpa. Por quê? Porque você fez por onde, Ô, doutor, né? e quando você se sente culpado, piora? Será a fisiologia do corpo, com a força do pensamento? Ai, eu comi bastante, muito. Eu já destruí, agora vou sentar, agora eu fora. desisto. Isso que é o mais... Isso que é um boicote, sim, né? Então, assim, já que sentei, né, já chutei o balde, eu não vou buscar o balde, eu chuto 2, 3, 4, vai. porque já fiz errado mesmo. Então, Então não tem problema nenhum, já foi. Ô, doutora, e quando a gente fala da alimentação no verão, tamanho de porção, como é que é? Como que você... Que dica que dá? Pegando esse gancho, porque, né? Tanto evento, você falou, né? Vou compensar um dia, né? Comi hoje, amanhã eu troco. Nessa bateria que vem agora no final do ano. Happy hour, tudo isso, principalmente quando se fala de Natal em casa, aquelas famílias grandes, assim, que tem aquela mãe que cozinha, aquela avó que fala, meu Deus aquela do céu. tia que faz a fartura, Nossa né? senhora, parece que é tudo. Como que é? A comida do ano inteiro tá na mesa ali no final do ano. A pessoa vai Aí se entra acabar. nisso que o Júlio tá falando sobre essa porção. O que você, pra quem tá nos assistindo, o que você dá de dica, assim? Então, fisiologicamente também, no verão, como o metabolismo está um pouquinho mais lento, a porção natural deveria ser um pouco menor. Tô nem falando aí de final de ano, de ceia, mas naturalmente a gente deveria comer um pouco menos. Agora, pensando assim, todo mundo então sabe o dia do Natal, ou alguém não vai ser surpresa? Não. Natal? Que dia que é Natal? Normalmente, as confraternizações de empresa, elas são marcadas com antecedência. Ninguém Sim. fala assim, olha, hoje, agora, vamos sair todo mundo correndo para um sim, happy hour. Claro que pode acontecer, mas de maneira geral a gente se programa. Todo mundo pode, amigo secreto, pode ser nesse dia e tal. Há uma programação. Então, se eu sei que eu vou ter a comemoração da empresa, depois o Natal, amigo secreto, enfim... A gente pode diminuir cada vez, não diminuir assim de ficar sem comer, mas, por exemplo, se à noite eu vou lá no barzinho com os meus colegas da empresa, no almoço eu posso fazer um saladão com uma carninha magra, lembra da matemática, você vai exceder depois, você vai abusar. dá uma segurada. Então agora eu seguro aqui. Não deu, Nutri, não deu, vim de uma semana inteira. Ok, então na próxima ou na outra, volta e dá aquela compensada de novo. Então, assim, é matemática de fato. É matemática, não tem como. A gente não foge disso. E conforme a idade vai avançando, cada vez é mais difícil a gente manipular essa matemática. Então, assim, pensa quando a gente tinha, sei lá, vocês talvez... Eu, logo... meses atrás, 18 anos. Abafa. Que assim, a gente exagerar ou comia muito ou bebia muito e não sentia pouco efeito na balança. Precisava fazer pouco esforço, né? Parecia que você comia e estraçalhava a comida. E no dia seguinte, segurava 2 dias e pronto. Com o avançar da idade, fica cada vez mais difícil manipular esses ajustes. Então, por isso que a constância é muito importante. Então, é muito mais fácil eu fazer os ajustes numa constância, uma programação mais saudável ao longo do ano, do que achar que em 2 dias eu vou não vai recuperar. E tem que ter paciência, né, doutora? Porque não é rápido. Porque você destrói... É muito mais fácil, né? É mais fácil você sentar um aço. Agora eu vou arrebentar. Só que na hora que você fala, nossa, mas eu preciso
mudar meu comportamento alimentar. Talvez isso desmotive a pessoa. Né? Porque, doutora, hábito, por exemplo, falam que às vezes quando você muda um comportamento, para voltar para o pior, se você não manter essa constância, às vezes volta 5 vezes pior. É uma média, né? É uma média. É uma média. Por isso, assim, que disciplina, eu sempre falo aquela música, falando assim de música, entrando na música. Vamos lá, manda a música, doutor. Do Legião, disciplina e liberdade, né? Então, assim, quanto mais você mantém a disciplina, mais liberdade você vai ter para as outras coisas. Agora, eu sempre pontuo para os pacientes também, falando em média, que nem vocês estão colocando, de maneira geral, para a gente engordar um único quilo, ganhar um único quilo, a gente depende de um excedente calórico. Então, supondo que a minha necessidade diária média, que esses reloginhos medem muito, né? Bem, né? A gente está conversando sobre isso, que é legal, mas a gente dá uma vamos falar sobre isso, eu tenho curiosidade também. Então, cada um tem mais ou menos a sua média calórica, dependendo da sua demanda, do seu gasto de rotina. Então, se a minha demanda é de 2.000 calorias, supondo, tá? 2.000 calorias, eu peso 50 quilos. Para eu passar para 51 quilos, eu dependo de um excedente calórico de 7 a 10.000 calorias. Então, talvez, porque isso depende de corpos, né? Então, assim, meu corpo talvez que é menor do que o de vocês, talvez 7.000 calorias. Vocês que têm um corpo maior do que o meu, talvez 10.000 calorias. Então, às vezes, eu sempre pontuo, não é uma fatia de pizza, comi uma pizza e engordei 2 quilos. Não. Tem coisa aí. Tem um ataque à geladeira, né? Sim, que ninguém os mesmos produtores, né? Esconde, doutora, deve esconder. Os boicotes que não contam. Então, assim, nunca 1 quilo é de um jantar, de uma confraternização, de um churrasco, nunca é. Então, excedente de 7 a 10.000 calorias. Também, então, a constância, a rotina, o hábito que a gente está falando do bom e do mal. Anjo demônio. É até um filme aí, ó, Anjo Demônio. Mas né, doutora? Querendo ou não, O doutor, e tem um guia para isso? Tudo isso que você está falando é um guia para as pessoas, né? Já meio que se orientar nessas coisas, assim. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em escolher uma porção. E aí tem alguma dica, ó, observa essa porção, pensa uma analogia, não sei, doutora, para a pessoa gravar mais. Depende muito do... Primeiro que as pessoas precisam procurar uma informação correta, né? De um profissional competente, que no caso, falando de alimentação, é o nutricionista, né, não é o coach, não é o guru, não é o influencer, que muitas vezes é pago para falar sobre aquele determinado produto. É um profissional que estudou 4, 5 anos para aquilo que é o nutricionista. E daí cada nutricionista tem, então, a sua forma de trabalhar. Sim. No meu caso, especificamente, eu trabalho muito com material com recurso audiovisual. Que legal. Então, eu mostro para o paciente como que tem que ser o prato. Eu tenho fotos, eu mando, eu trabalho com aplicativo. Então, todas as informações, porque hoje a gente está na era digital, tem né? Que usar, foi ao nosso favor, não posso né? entregar mais papelzinho. Já era, né? Economia já, tá vendo? A natureza pede, o planeta pede. O planeta agradece. Então, fica tudo no celular, até porque eu falo, olha, compartilha com os outros profissionais que te acompanham para o personal, sei lá, para o médico. Então, ficam todas as minhas orientações, as prescrições, o meu plano alimentar, e ficam os materiais que para aquela pessoa eu acho que é interessante. Então, dependendo do profissional, a gente tem os recursos. Eu gosto muito disso. Você comentou que você foi professora, né, doutora? Fui. Então já usa a metodologia com a galera, né? Que legal. É uma forma de gerenciar o conhecimento sobre o próprio tratamento, né? Sim. A prevenção, a longevidade aí nessa parte. Tem esses recursos audiovisuais, igual a doutora falou, ou escrita, ou auditiva, ou visual mesmo. Você nota que tem que ser mais visual, doutora? O que você nota? Assim? Eu tenho um paciente que é mais visual, mas eu estava falando para vocês, eu tenho meu canal de podcast, eu tenho YouTube, faço live, porque acho que cada um é de um jeito. Eu tenho um paciente que é muito visual, que não vê, não entende. Eu tenho paciente que fala, tá bom, depois você me manda lá, eu escuto. Então, mas cada um é de um jeito. Então esse vai escutar, não vai ter jeito. Pode ser que escute. Por isso que eu estou em todas as plataformas. Então, porque assim, você não quer, tem preguiça de ler? Eu tenho. Tem a figurinha. Eu não quero nem ler, eu quero ouvir enquanto eu estou indo para o trabalho, enquanto eu estou treinando. Então, eu tenho recursos também. É uma escola, então. Ele está como se entrando numa escola de nutrição, assim, dizendo...
Eu vou aprender sobre como nutrir meu corpo dessa forma que você tá... Como é que eu posso falar? Achar o termo, me ajuda aí, vamos ver. Compartilhando conhecimento. Não sei se é isso que você quer. Como uma orientação guiada, talvez, Sim, doutora. Porque assim, de novo, depende de cada profissional, mas eu não quero ter paciente escravizado. Por exemplo, que se eu não estiver lá, não sabe se virar, não sabe o que comer. Eu prefiro dar as ferramentas. Boa, doutora. E a pessoa segue no tempo dela, se ela tiver de fato disponível, se ela, né? Se ela realmente quiser fazer a mudança, ela tem as ferramentas e ela segue. E eu vou acompanhando, obviamente, eu não largo a mão. Mas assim, ela tem os recursos que ela precisa. E é bom, né? Porque assim, ela talvez não sinta acelerada, doutora. Porque às vezes pode ser, preciso emagrecer, a doutora tá me mandando essas coisas. Será que em casa, no ambiente também em casa, às vezes, né? Você tá gordo, acontece, essa pessoa tem essas... Pode impactar também o ambiente, né, das pessoas. E só fazer uma colocação aqui. Pessoal, ouviram bem a doutora? Não se automedique. Sempre que pensar em tomar algum medicamento, por favor, busque um profissional da saúde habilitado a fazer sua prescrição. Somos contra a automedicação, certo? Só não podemos perder esse gancho. Não, com certeza. Ô, doutora, e pro verão, você recomenda algumas receitas fáceis aí pro pessoal fazer, pro dia a dia? Porque a rotina de cada um é de um jeito. Eu acordo 5 horas da manhã. Por exemplo, doutor, eu acordo 5 horas da manhã. E aí? Tem outras pessoas que estão nos assistindo que acordam 5 horas. Já como uma barrinha? Por exemplo, eu já vou para um pão com manteiga, eu já vou com um pingado, um pão na chapa. Que é o famoso pingado pão na chapa. Quando eu trabalhava em São Paulo, era isso. Na padoca. Nossa, aquela dele. O cafezinho, aquele copo de... Mas às vezes, na rotina, você acabava assim, tô com pressa, tá tendo que tomar uma vitamina... E eu tenho uma dúvida sobre vitamina também. Mas daí você você tira o seu carro da garagem, para na padoca, pede, espera, olha essa fala, espera preparar o pão na chapa, mas não tem tempo de fazer uma vitamina em casa. E aí, de novo, é uma rotina. Tá vendo? É um Pegou. É um boicote. É mais rápido eu fazer isso do que ficar cozinhando. Pega o liquidificador, joga, tudo bate, pronto. Mas eu vou ter que lavar. Nossa, que preguiça. Vai chegar a hora, não. Tipo, o boicote da cabeça. Já começa, você vai ter que... não sei o quê. Por exemplo, doutora, vitamina. Bater, por exemplo, mamão, banana e suco de laranja. É muito... calórico, é muito... Depende da combinação, não. E assim, a gente tem vários artifícios. Então, falando um pouco sobre alimentação, sobre receita, que você falou sobre receita. Eu sei que não vai dar dica, mas só uma... Não, então, tem gente que adora fazer as receitinhas e preparar e colocar a mão na massa e tem tempo e gosta. Ou se não tem tempo durante a semana, faz uns intervalos, faz no final de semana. O que eu acho até que é legal, porque quanto mais a gente cozinha, melhor a gente come. Legal. Então, assim, eu tenho... Minha vida é super corrida, mas eu vou tirar meu domingo à tarde, ou eu vou... Prioridades de novo. Eu vou tirar o meu sábado de manhã para já deixar ali meu brócolis cozido para a semana toda, vou congelar, eu vou deixar já uma carne refogada no jeito, enfim. São as prioridades, são as escolhas. Prioridades, doutora. Agora, se não tenho tempo, não gosto... Como eu falei que eu trabalho com aplicativo, no aplicativo também tem quase 200 receitas. Para quem quer fazer um bolo de chocolate, tem também. Mas no dia a dia é o basicão. Basicão eu digo assim, investir em proteína, então café da manhã, super importante consumir proteína. Pode ser uma vitamina à base de leite, pode ser um sanduíche com queijo, pode ser um whey protein, pode ser um omelete, uma crepioca, é proteína, que é muito importante para dar saciedade e começar o dia bem nutrido. Ao longo do dia, a gente vai acrescentando frutas, vegetais, carne, cada um tem a sua porção, cada um tem a sua quantidade, então não vou nem falar aqui de número de porções e tal, mas é sempre o básico. Então, assim, você precisa de 3 porções de vegetais, por exemplo, 2 de frutas, 2 de carne, e você vai colocando na sua rotina. Hoje eu não consigo consumir 3 frutas, 3 porções ao longo do dia. Vou fazer uma vitamina logo que eu acordar, porque vai ser um dia super corrido, garanto as minhas 3 porções numa única porção. Sempre, claro que prolongar ao longo do dia seria o mais interessante, mas é melhor você concentrar do que falar, olha, não comi fruta nenhuma porque não deu tempo. Não tive tempo. Eu gosto de fruta, doutora, mas eu gosto de uma vitamina.
Eu gosto mais de fazer a vitamina, por exemplo, do que consumir a fruta. Não sei você, que é meu irmão gêmeo. Você. Não, batida é melhor, Uma banana amassada com mel e aveia, eu gostava muito. Pasta Nossa de mãe amendoim, fazia moído. muito, como é que era? Abacate... Gemada. Também. Ovo é vilão. Ovo. Porque tem gente que fala assim, muito ovo faz mal. Tudo em excesso na vida faz mal. Lembra né? da balança do equilíbrio. De novo, O ovo mas... é um alimento super nutritivo. Para quem, inclusive, pratica muito exercício, é um grande repositor de proteínas. Para quem está numa dieta onde busca mais saciedade, ele também é um ingrediente coringa que você consegue colocar no café da manhã, no jantar. O grande problema do ovo é a gema, por conta do excesso de colesterol, de gordura. Excesso não, né? Por conta do teor de gordura, de colesterol. Então, de novo, é o excesso. Hoje a gente trabalha ali com uma média, também depende muito da pessoa, né, da rotina, enfim, mas até 5, 6 unidades por semana. Então, a princípio, dá para comer ovo todos os dias, por exemplo. Então, é sempre o excesso. Ele vira um vilão quando a gente consome em excesso. Mas você pode fazer um omelete, por exemplo, proteico, uma gema e 2 claras, por exemplo. Então, aumenta a proteína sem colocar uma carga tão grande de gordura. Por exemplo, doutor, no café da manhã, hoje eu acredito que o brasileiro consome muito o famoso pãozinho francês. E aí, dá para ele continuar na dieta, nesse processo, ou tem que... Tchau, pãozinho francês. Não, sobre o pãozinho francês tem aquela... É um mito, né? Tira o miolo. É isso, boa. Pô, cara, meu pão é tão gordinho, eu fiquei pensando, eu vou perguntar isso pra doutora. Miolo. Vou perguntar do pãozinho francês. Porque todo mundo come o pão francês. Aí eu lembro de matérias... E aquele cheirinho da padaria do pelo pão. amor de Em Deus. outros lugares chama cacetinho, viu? Calma. Mas aí é que você fala do pão francês, porque assim, eu lembro de uma matéria que fala assim, um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, né? O pão francês, ele aumentou não sei quantos centavos. Aí vinha o povo, e aí, o que você achou? É um absurdo o pão francês, né? Mas você tira o miolo. Você tira o miolo. Mas e aí, doutor, dá para continuar? O que você acha na sua percepção? Tudo dá. Porque Mas, assim, de novo, nenhum alimento é inteiramente mocinho e nenhum alimento inteiramente vilão. Gostei dessa, né? Então, se você... Não, Legal. Se você tem um equilíbrio alimentar e uma rotina saudável, não vai ser um pãozinho francês, que para você é muito importante, você tem uma relação emocional com aquele pãozinho francês. Sem aquele pãozinho francês com o seu leite, com o café, você não consegue começar o seu dia. Aquela combinação perfeita, presunto e queijo. Não, requeijão. Aí você já foi gourmetizar. Eu tô falando do pão com manteiga e sem o miolo. Aí você já tá querendo... que eu já tô tunando. Vamos continuar nessa linha aí, Glauco. Você tá querendo fazer um... Aí já dá. Sandubão. Já põe tomate, põe maionese logo cedo, já não vai ter jeito. Mas tem gente que Mas se tem, alimenta desse jeito. sim. Vamos voltar. Vamos voltar ao pão francês, vamos ao pão francês. Então, assim, não é um único pãozinho, lembra lá da matemática? Que vai fazer diferença. Óbvio que nós temos escolhas. Então, assim, pensando no pão francês, que é uma grande fonte de carboidrato, nós temos outras fontes mais nutritivas. Entendi. Então, assim, por exemplo, a aveia e o pão francês, que fazem parte do mesmo grupo de carboidratos, qual que é a mais nutritiva? É a aveia. Então, falando de nutrição, é a aveia. Eles são muito, talvez, dependendo do tamanho da porção, equivalentes em valor calórico. Então, se eu estiver olhando só caloria, talvez 2 colheres de sopa de aveia tenham o mesmo valor calórico de um pãozinho francês. Então, a gente olhando só caloria. Então, daqui a o pessoal de casa vai ter que olhar agora a alimentação com matemática, galera. Sim. Né, matemática. Quantas calorias aqui eu vou ingerir? Não, também não gosto. Bom, não, eu como sim. Ô, louco, aí fica... Peraí, eu vou calcular HP aqui. Não, eu tô falando porque, assim, doutora, pensa que o comportamento das pessoas, ansiedade, essas coisas, tipo, como que eu crio esse mapa na minha cabeça pra... Não, mas existem alguns protocolos, alguns programas onde a pessoa precisa pesar, andar com a balancinha e pesar quantas gramas exatas tem. Eita, aí vira meio... então eu não gosto disso, nem de contagem de calorias, porque eu falo, olha, quem tem que fazer a conta sou eu, não é você em casa. Então, essa parte da matemática fica comigo. Beleza. E nem você fica pesando ali, vou lá no restaurante, deixa eu levar minha balancinha aqui, peraí, que eu fui lá, peraí. Neurótico, né, doutora? Então, daí não rola também, né? Porque todo mundo gosta de comer, o comer é um dos grandes prazeres que a gente tem, né? A gente não pode também ficar colocando tantos entraves assim. Agora, o que a gente trabalha muito são com o número de porções mesmo. Então, assim, olha, você precisa de 5 porções de carboidrato.
Com o passar do tempo, você mesmo vai conseguir fazer as trocas. Então, né? Eu sei que 2 colheres de sopa disso é igual a 1 unidade daquilo, e assim por diante. Então, no final do dia, eu acabo meu dia com 5 porções, e você mais ou menos sabe como montar o seu plano alimentar. A grosso modo é isso. Agora, ficar assim, colocando muito, sabe? Como se a alimentação fosse um problema, como se o ovo fosse um vilão, como se o pãozinho francês fosse um grande demônio. Eu não gosto muito dessa... eu perguntei isso porque o pão francês é muito consumido, né? Nossa, não pode comer o pão francês. Mas que a doutora tá falando muito legal, né? É a matemática. É o equilíbrio. Ô, doutora, e essas mudanças de comportamento, de hábito, por exemplo, agrava a ansiedade do paciente? Se o paciente já é ansioso e se ele já tem uma relação forte com a alimentação, sim. Então, voltando à questão do pãozinho francês. Se eu percebo que a pessoa, na sua fala, relata muito pão. Já falei mais de 3 vezes, doutora. Então, pão é importante para você. Eu jamais vou falar assim, olha, você não pode comer pão. Porque na primeira oportunidade que você tiver... Eu vou dar uma escapadinha. Na primeira padaria que você passar e sentir o cheirinho do pão fresquinho, você vai comer 5, 6 unidades de pão. Então, depende muito da relação. E isso acontece muito com chocolate. Então, mulheres que comem muito chocolate, ou que falam, na TPM eu preciso do meu chocolate. Como é que eu vou tirar o chocolate? Nossa, e aí, doutora? Daí dá divórcio. Eu não vou mais naquela nutricionista falou para comer chocolate. E aí você vem com com uma conversa e com a sua porção de chocolate. Você vai comer o chocolate. Não tem problema. Vai ser a barra? Não vai ser a barra. Mas você vai ter a sua porção de chocolate. Te satisfaz? Eu preciso comer. Não, então comer inteiro não vai dar. Ou entra receita, ou entra, enfim. Daí cada um tem sua estratégia. Mas é muito assim. Às vezes cerveja, doutora, eu não fico sem minha cervejinha. Não fico sem minha taça de vinho. Como é que eu faço? Não posso mais. De novo, a matemática fica comigo e eu faço até caber, então. Vai ser a garrafa inteira do vinho? Não. Vai ser a caixinha inteira da cerveja? Não. Mas ela não fica sem. E até falando sobre álcool, doutora, aproveitando isso, a questão do álcool, por exemplo, também interfere, óbvio, da pessoa engordar ou não. Mas, assim, a pessoa às vezes toma cerveja e a pessoa fala assim, eu não, só vou beber e não comer nada, que aí eu não engordo. Ou eu saio pra balada, só bebo, não como nada. E aí? Então, o álcool é uma questão, assim, que é uma droga que é legalizada. Esse é que é o problema. Uma droga legal. A gente está vendo agora a polêmica da Copa, né? Porque parece que sem a cerveja não rola jogo, as pessoas não conseguem acompanhar e se divertir. Como assistir um futebol sem cerveja? Não é? Uma coisa que... doideira, né? Então, uma relação que a gente tem com a bebida alcoólica que, inclusive, precisa ser repensada, enfim, porque é uma droga. Sim, comportamento total. E, assim, a questão, pensando em valor calórico, então, 1 grama de álcool fornece 7 calorias. 1 grama de álcool. 1 grama de carboidrato, o pãozinho que você falou, demoníaco, 4 calorias. Então, dependendo do volume, o pãozinho ele é menos calórico. Hashtag pãozinho. Para com a cerveja. Não, tô brincando. Com a cerveja começa só com pão. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, é 4, 7, 9. 4, 7, 9. Pensando em valor calórico, então, o álcool ele é uma grande concentração de calorias. E daí depende, então, da bebida alcoólica. A cervejinha, que pra gente é muito que... Agora no verão, né? Então... Parece que não existe verão sem cerveja. Doutora, aí vem o combo. Linguiça cebolada, com pãozinho e mais a cerveja. Então, agora, a doutora tá falando isso, eu tô fazendo a conta. Peraí, então se eu comer a gordura 9 mais 7, rapaz, aí se eu ficar comendo mais, a conta vai... Você vê que não dá pra ser todo dia? Não pode ser todo dia, na verdade. Então, assim... Caramba. E parece que não existe verão sem cerveja, né? Assim, a gente tem essa relação. Como que eu vou na praia e não vou tomar uma, né? Uma assim, caipirinha, alguma coisa assim. Então, o grande problema é assim, que a cerveja é muito com relação a volume. Então, dificilmente a pessoa toma só uma latinha e se dá por satisfeito. Os destilados, eles ganharam força, o gin, por exemplo, eu ia falar isso, tempos. Na pandemia, então, estourou o gin, né, doutora? Ou também por causa da questão de caloria dele, né? Porque ele qualquer destilado é muito mais calórico, porque tem um volume alcoólico maior, né? Mas a gente bebe em volume menor.
Entendi. No caso específico do gin, a gente consegue dissolver com uma água tônica, uma água com gás, colocar uma fruta. Então, assim, você dilui parcialmente aquela porção de álcool. Entendi. Mas a questão do álcool, assim, além dessa questão, então, de valor calórico, tem todos os outros malefícios do consumo do álcool, né? Então, desde questões ligadas à função hepática, desidratação. Então, eu falo para as mulheres, olha, o álcool é um dos fatores que mais desidratam. Então, a gente investe em creme, e daí toma um monte de álcool e a pele fica seca do mesmo jeito. Então, porque o álcool ele é dependente da água para poder ser excretado. Você gasta 2 vezes, então, com o creme e com o álcool. É a magia do Sonic. Eu não sabia disso não, doutora. Que interessante. Eu não sabia que essa questão... Ele desidrata muito, ele atrapalha o metabolismo. Os atletas de elite, inclusive, assim, no seu preparatório, por que assim não consomem tanto álcool? Porque ele atrapalha a questão de rendimento, musculatura, metabolismo. Então, o álcool ele traz uma série de malefícios associados, né? A gente tem muito essa questão de álcool com confraternização, como é que a gente vai numa festa e não vai ter álcool, como é que eu vou na praia e vou tomar uma água de coco. Eu tenho que ficar meio xarope aqui, né? Meio alegre pra ficar divertido. Mas é doido pensar nisso. Todo final de semana também tem, às vezes todo final de semana tem que beber. Todo final de semana tem que beber. Não, começa na sexta, né? Na sexta. E aí todo final de semana tem churrasco, mas não tem ninguém que falou assim, vamos fazer uma outra coisa, não sei. Perde saúde, vamos perde correr. dinheiro. Vamos caminhar junto. Você sabe que ontem eu estava conversando com uma parente e assim, porque eu fui num casamento e demorou para servir a comida e tal. Eu falei, então, em vez de a gente estar feliz, né? Celebrando o casamento, conversando com as pessoas. Olha, fulano que eu não encontro faz tempo. Olha como ciclano, né? Não, a gente está ali, a comida, a bebida não vai sair. Né? Então, assim, essa relação que a gente tem também com a alimentação, com a bebida, que é meio distorcida, né? Sim. A gente, às vezes, coloca a comida e a bebida acima das relações interpessoais, das relações sociais. Então, isso que você falou. Por que eu preciso me reunir com meu amigo só para beber? Não posso falar assim, vamos pedalar? Ou vamos caminhar, bater um papo? Vamos. Porque, às vezes, tem amigo que só quer ir beber. E às vezes só talvez nem é só pra comer, porque talvez eu bêbado fique mais legal pra gente conversar. Não sei lá, ou eu sou chato. Não sei, pra enfrentar você como meu amigo, eu tenho que beber. Caraca. Pessoal, aproveitando, né, Glauco? Se inscreva no canal, se tá gostando, dá uma curtida e pra quem, né, tá Glauco, gostando bastante, compartilha aí com alguém que precisa ouvir essa conversa aqui que a gente tá tendo, que é muito rica. Obrigado. Realmente, até eu aqui tô pensando, né, nos meus... Não, eu tô revisando todos os meus cálculos, na realidade. Porque, e aqui tá mais mesmo. Então, se eu comer aqui, eu faço mais exercício ali, já vai começa a fazer os cálculos. Legal, mas assim, legal. Se gostou mesmo, pessoal, compartilha para essa informação chegar em alguém que precisa chegar essa informação e às vezes é um amor da sua vida, então é importante compartilhar. Aproveitando sobre o álcool ainda, doutora, um tema polêmico. Bebidas alcoólicas, elas são, a gente falou de calorias, mas assim, se eu beber água junto, ajuda... Então, tem essa lenda aí, Scarlatti. Não, essa é uma estratégia importante, porque doutora. assim, a gente não só diminui o consumo da bebida alcoólica, mas a gente diminui um pouco o efeito do álcool concentrado. Então, como o álcool ele desidrata, enfim, vai muito, quase que imediatamente para as células, quando eu aumento a hidratação, eu faço com que essa modulação aconteça de uma forma mais vagarosa. Entendi. Então, diminui ressaca no dia seguinte, por exemplo. Eu não preciso tomar tanto para ficar legal. Para ficar legal. Eu sou legal, mas não vou tomar... porque você vai diluir. Boa, Sim, boa. a gente vai diluindo tem o tipo pouco. de bebida, tem aquele que é chato pra caramba, sabe? Meu Deus do céu, não deixa só me beber, não. Tem uns que bebem e fica chato, né? É insuportável. Ô, doutor, e quando a gente fala do álcool, ele também incha, né? Sim, ele retém bastante líquido e por isso que é importante a hidratação, para você conseguir eliminar, então, esse excesso de álcool. Porque aí você não fica tão inchado. Tão inchado. Tá vendo, Glauco? Vai bebendo. Aí tu vai bebendo. E ainda tem um vilão aqui que eu quero saber. Fala, Glauco. Sal e açúcar. São dois grandes vilões. O açúcar, inclusive, é muito viciante, né? Os comparam o vício ao açúcar como se fosse um vício à droga, à cocaína, porque quanto mais a gente tem acesso, mais a gente precisa, porque ele aciona lá dentro do cérebro a válvula de recompensa. Lá, volta. Voltando à questão da recompensa, então, de fato, são os dois grandes vilões. A grande maioria das doenças crônicas, hoje, então, diabetes, câncer, hipertensão, doenças do sistema cardiovascular, elas são ligadas a excesso de açúcar e sal.
E o brasileiro, assim, ele consome, falando especificamente em sal, quase que 10 vezes o limite recomendado pelo MS de sal. E muita gente leva indo saleiro à mesa e coloca, e adiciona, porque fala, comida sem sal não tem sabor. Então, assim, são grandes vilões mesmo. Precursores de doenças que causam uma série de malefícios, desde eu ficar um pouco mais demasiada agora no verão, então o sal em excesso, o açúcar com esse poder viciante, e cada vez mais a gente introduz precocemente nas crianças. Então a gente estimula cada vez mais hábitos ou um paladar mais salgado e mais adocicado desde muito cedo. Essa é a minha grande discussão, especialmente com as vós. Aí voz, Quando... Pai cria, como é que é? Pai cria, avó estraga. Tô brincando, eu quero ser avô também. Mas é mais ou menos mais esse ou menos conceito, isso, né? Balinha, pega a balinha. Agora eu já fui mãe, já criei você, agora eu vou mimar o meu neto. É isso. Mas você sabe, assim, que o ambiente familiar ele é super importante. Falando, então, em crianças, quando me chega uma criança, eu sempre pergunto, quem fica com ela? Quem é o responsável? Porque às vezes a mãe trabalha o dia todo, o pai chega só à noite, então fica com a avó. Então, quem vai acompanhar a consulta é a avó. Vem aqui. Vó, vem pra consulta. E daí é uma grande briga. Aí começa. E aí, são teimosos mesmo? Sim, porque assim, parece que eu só transmito amor com um docinho. Parece que se aquela balinha depois do almoço vai fazer com que ela goste mais de mim. Essa troca que a gente tem com açúcar. Isso desde cedo. Pensem vocês quando vocês eram crianças. Em casa era assim. Vai tomar a vacina, mas não chora. Que depois você vai tomar um sorvete. Os pediatras, no final da consulta, um pirulitinho. Qual pirulitinho você quer? Escolhe um aqui. Escolhe um aqui. Então, essa relação com o açúcar, assim, demonstrando, olha, é ruim, mas depois vem a recompensa do açúcar. Até fica assim, o que eu faço agora? Aceita ou não, né? A criança fica até... Não, a criança aceita. Não, doce. A gente mesmo, quando era pequeno. Nossa, então. Sim, por isso que eu falei, voltem à infância. Sim, doutora, se a gente voltar na infância, até o marketing dos produtos mudaram, né? Sim. Porque, se a gente pensar, não vou falar de marketing, mas de chiclete. Na nossa cidade tinha uns 5 tipos de chiclete. Hoje tem chiclete de Londres, Itália. E aí vem aquela questão das gôndolas, né, doutora? Coloridas, tudo bonito, bonitas, com brinquedo associado ao doce. Personagens. E é muito difícil. Então, assim, isso acontece cada vez mais cedo. Eu sempre falo para as famílias, olha, a criança vai ter a vida inteira para tomar o refrigerante, vai ter a vida inteira para comer o bombom. Então não precisa, no primeiro aniversário, já entupir a criança de, ela tem que comer o bolo, ela tem que... As bebezinhos, não, ela está com vontade, enfia aí um brigadeiro. Até uma certa idade, a criança, não, especialmente na primeira infância, né? Então, ela não consegue identificar se você está comendo um brigadeiro e ela é uma banana, por exemplo. Claro que com o passar da idade, né, com o ganho da autonomia, ela vai perceber, o meu é branco, o dele é marrom, tá? Tipo, o meu tem um cheiro diferente do dele, ela começa a perceber. Mas daí vem o trabalho da família. Isso, assim... Não só falando em criança, mas voltando num gancho de uma pessoa que precisa emagrecer. Não adianta, se eu preciso perder peso, eu fazer uma restrição, seguir um protocolo e meu marido chegar lá com um sandubão, com uma cerveja. Aí fica difícil. Da mesma forma, uma criança, não adianta falar assim, olha, ela não vai poder comer, ou ela não deve, ou deve evitar, e tá todo mundo comendo. Então, é sempre o ambiente familiar... Tem que ser um que trabalho tem que dar coletivo, o suporte. Tem que ser um trabalho coletivo. Ela vai comer se alguém colocar, né? Claro. Ela não vai no mercado, eu vou pegar essa barra de chocolate. Não. O pai, a mãe, ó. Você sabe que lá, porque outro dia eu atendi uma criança de 4 anos. E a avó falava assim, não, mas ela não pode, ela não fica sem o doce. Eu não sei o que eu faço, ela não fica sem o chocolate. Eu falei, qual que é a profissão dela mesmo? Ela olhou assim para mim. Não, ela tem 4 anos. Falei, então, ela não ganha salário, não é ela que vai comprar. Não é ela que passa no mercado. Não é ela que... Não é. Então, não é a criança que é culpada. São os pais. Porque, assim, a criança estava naquele estado porque a culpa é dela, que não consegue parar de comer. Ela chora quando eu não dou. O que eu faço? Olha como ela é maldosa, mal criada, mal educada. E não. Eu falei, qual que é a profissão dela mesmo? Aí ela ficou muda, falou, não. Desconcertei, né? A outra, daquele soco no nariz, E doutora, hoje, 33,5% das crianças estão obesas, ou acima do peso, né?
50% com excesso de peso. 50%? Com excesso de peso, chegando em sobrepeso e obesidade. Na casa de 33 com excesso de peso no grau de obesidade. 33 é bastante. Metade das crianças acima do peso é um dado alarmante. Porque acima do peso não é necessariamente uma criança obesa, é uma criança que está acima da sua curva de peso, indicada para a sua idade e para a sua altura. Mas é um problema aí, né? É os hipertensos, diabetes. Sim, é o futuro. É o futuro. É o futuro. E eu sempre falo para as famílias, o que você quer para o futuro dessa criança? Você quer ela saudável, ativa? Você quer que ela consiga atingir seu potencial máximo de sociabilidade, de aprendizado? Ou você quer uma criança doente, apática, com problema de autoestima? Então, assim, são escolhas, né? Porque aquele bebezinho rechonchudo é sempre mais bonitinho, né? Gordinho, cheio de dobrinha. Sim, vixe. Daí esse bebê cresce. E daí ele cresce, daí ele vai ficar aquela criança gorda. Olha como ele é gordo. Mas isso começa... Na verdade, assim, a questão da saúde, da modulação de nutrição hoje, é uma coisa que a gente começa desde a concepção, que a gente chama dos primeiros 1000 dias de vida do bebê. Então, a partir do momento que a mulher percebeu que ela está grávida, ou ela teria que fazer esse preparatório, inclusive antes, né, de engravidar. Então, fazer sua suplementação, ômega 3, coisas que são importantes para que ela possa gerar uma criança, né, enfim. Poderia usar o termo fazer um detox antes, ou esse termo não seria o correto, doutora? Eu penso que mudar a alimentação, não Mudar necessariamente não um é um detox, né? Então, Tá. assim, criar hábitos mais saudáveis, ter, né, assim, hábitos adequados. Vou engravidar, então vou mudar alguns protocolos, vou me alimentar bem. Engravidei, vou cuidar ainda mais da minha alimentação, fazer modulações de micronutrientes que são importantes. E daí, se eu tenho essa programação, desculpa te interromper, Não, mas... eu vou ter uma tendência maior de ter um cuidado adicional com a alimentação do meu bebê. Talvez prolongar aleitamento materno e assim por diante. Aí muda Hábito. Hábito de novo. Ô, doutor, e pegando um gancho que a gente estava falando sobre o verão, sobre alimentação e o cuidado com a higiene dos alimentos no verão. Super importante. Vou fazer uma pergunta. Qual que é a importância, assim, doutora, dessa questão da higiene dos alimentos? Primeiro que questões sanitárias são importantes a todo momento, né? O óbvio precisa ser dito, né? Lavem as mãos. É isso que eu falo agora. Mas é que tá no solo ali, não tem nada, né? A gente acabou de sair da pandemia e viu a importância do óbvio, lavem as mãos, né? Mas assim, agora no verão, com as altas temperaturas, é muito mais fácil que os alimentos se estraguem, né? Enfim, especialmente os perecíveis. Então, controle com a manipulação, com a limpeza, com a conservação, então refrigeração, temperatura adequada, elas são super importantes, porque também a gente acha assim que uma toxinfecção no verão é normal. Então, fui na praia, tive uma diarreia, fui na praia. Quem que não vai na praia e não tem uma diarreia? Quem que não vai na praia e não vomita? Comeu alguma coisa que tô passando mal. E não é. Às vezes são as condições de higiene que aquele alimento foi conservado, manipulado. Então, para quem agora no verão vai para a praia, por exemplo, tomar um pouco de cuidado. Eu sempre falo, olha, praia é um alerta. Então, assim, os ambulantes que às vezes oferecem aquelas comidinhas ali gostosas, práticas, que eu tô ali na areia, já tá passando, já vou consumir meio. Aquele lanchinho natural que foi feito no dia anterior e tá no isopor ainda. Aquele sol de rachar, 40 graus. Um dragão nessas costas. Então precisa prestar atenção. Banhado no óleo, crescendo. Que vai saber qual que foi o verão, de origem daquele óleo. Nossa, qual a origem do verão que foi feito? Né, gente? Mas é. Eu fiquei com uma coisa ainda sobre o sal, por mais que você tenha entrado na higiene. Aquela lenda, tem o sal bom ou ruim? Por exemplo, o sal do Himalaia. Não, mas eu não uso esse sal tradicional. Eu uso outro. É mais caro, ele é saudável. Glauco, você quer que seja cancelada, não é isso? Não, Glauco, você tá... É isso que você quer? Não, essa não é a ideia. Ai, não é curiosidade. Porque essa é uma grande polêmica, na verdade. Sim, polêmica
É fogo, né? É fogo. Não tem jeito, não tem. Porque assim, o sal rosa, o sal do Himalaia, ele ganhou muita fama nos últimos anos, né? Não sei se vocês sabem, a princípio, o sal original ele vem do Himalaia mesmo, aquele sal achei que era com a só cor bonitinha, umas placas, umas pedras grandes. Do ponto de vista nutricional, então agora que vem o cancelamento, né? Ele tem poucas diferenças que julguem a tamanha diferença de preço. Falou Himalaia. Então, assim, às vezes o paciente chega até mim e eu falo, não precisa usar sal rosa. Como não? Doutora? Fazia menos mal. Eu tinha essa concepção. A diferença, falando então em perfil de minerais, por exemplo, é muito pequena que justifique a diferença de preço. Falando um pouco sobre isso. Tá? Além disso, ele não tem o iodo. Hoje o nosso sal refinado ele é iodado por conta de prevenção de bócio, né? Então é uma das normativas. Então ele não tem diferença significativa que justifique eu trocar o sal convencional de cozinha para o sal rosa. Aí tem outras diferenças, por exemplo, o sal marinho. Isso depende muito de filosofia de vida, né? Aquela pessoa que é mais adepta para práticas mais saudáveis, mais naturais, então não necessariamente que seja um vegano ou um vegetariano, mas que procura, às vezes, uma alimentação mais orgânica, enfim, mais limpa, mais clean, talvez o sal marinho possa ser uma opção interessante, porque ele não passa pelo processo de refinamento, como o sal branco, que é muito branquinho, né? Então, é um alimento, dentre todos os tipos de sal, mais natural, digamos, seria o sal marinho. Mas o sal rosa, o sal marinho também não tem o iodo. Mas o sal rosa, o quanto a gente paga, se for pensar de quilo, né? Então, quilo de sal rosa para um quilo de sal branco tradicional não justifica a tamanha, exceto, assim, a judiação de usar uma mão de obra escrava para tirar essas placas de sal lá do Himalaia. Então, o que eu acho também, assim, é uma questão que a gente precisa repensar, né? Porque eu quero uma alimentação, estou entrando agora numa outra reflexão. Com certeza. Mas eu busco uma alimentação mais adequada, mais saudável, mas eu não me preocupo com a origem desse alimento. Sim, mas é interessante você falar isso, doutora, porque até o nosso podcast é direto na causa. Então, você está mostrando realmente, tem uma causa, a gente precisa refletir, a gente precisa falar sobre isso. Porque, por exemplo, você está falando aqui, eu estou assim, caramba, eu não sabia disso. Não justifica. Eu não sabia. É uma informação muito importante para mim. E é aquela coisa, até chama atenção agora um pensamento, refletir tudo que a gente compra, né? Sim. E da onde você compra? Qual é a origem daquilo que você está consumindo? Tudo, desde medicamento, de tudo, né? Você olha ali, tem uma tabela bonitinha ali para... Fornecedor. Quem que é o fabricante? Quais são as práticas desse fornecedor? No caso de vocês, sim, né? De onde vem a matéria-prima que a farmácia está utilizando, que é muito importante. Porque às vezes as pessoas não sabem, doutora. Tem, às vezes, alguns... médicos, às vezes, que têm especialistas que têm receio, às vezes, de prescrever o manipulado por não saber a origem da farmácia de manipulação, o insumo. E assim, a gente sabe que a maioria vem da Índia e da China e outros lugares também. Mas que também tem toda a procedência. Sim, os laudos. Os laudos. Até aproveitando, a doutora prescreve o medicamento manipulado. Gosta, né, doutora? Praticamente a nutrição... Na nutrição funcional, assim, a gente trabalha muito com modulação de micronutrientes. Nem tudo a gente consegue ver alimentação. Então, muito possível. Eu sempre falo assim, então, não é suplementação, eu faço uma adequação. Adequação. Perfeito. Então, assim, a base, para mim, Fabiana, ainda tem que ser alimentação. Aquilo que eu não consegui com alimentação, com alimento, eu faço adequação. Gostei. Externa. Até porque o solo hoje também, né? Os nutrientes, pobre. Né? Muito pobre. Tinha alguma coisa relacionada a selênio, uma vez que a gente leu também? Castanha, né? Do Pará, que eu sei que tem selênio, mas... Seria uma das principais fontes. Mas não tem como... O nosso solo hoje, infelizmente, está muito pobre. A gente não tem mais a castanha com a mesma quantidade de selênio que a gente tinha no passado. Então, selênio é um micronutriente super importante que deve ser pensado com muito carinho para mulheres, para gestantes, para quem tem uma grande demanda cognitiva, para quem tem problema de tireoide. Selênio, eu acho a tabela periódica, eu falei já para ele que eu quero fazer um quadro em casa da tabela periódica, doutora. Eu li muito sobre silício, vendi muito silício quando vendia matéria-prima e assim, é fantástico, né? A história dos minerais, o papel de cada um dentro do nosso... interação, a interação deles. E o selênio, ele é poderoso pra caramba. Magnésio. Magnésio agora tá muito, né, doutora? Que é a questão de memória. Sim. Ô, doutor, e aproveitando que a gente está falando de estações, apostar em frutas?
Legumes. Nessa fase, né? Então, nessa estação do ano, verão, quanto mais leve, melhor. Então, frutas, vegetais, hidratação é super importante. Então, buscar tomar água. Isso que boa. Água. Já aproveitando, a gente já vai. Quantos litros eu tenho que tomar? É porque eu tenho que tomar 8 garrafas isso aqui. Como é que eu dá? Isso aqui dá quase 10 litros. Caramba, 10 litros de água por dia. Então, a gente faz a conta, na verdade. Para adulto, 35 ml por quilo de peso por dia. Então, depende do volume, depende do peso, depende da massa. Quando às vezes eu faço o cálculo e falo, nossa, doutora, chega a quase 4 litros. Não quer tomar, então emagrece. Isso é básico. Ótimo. Não quer tomar água, emagrece. E a gente dizia, doutor, eu sou muito direto direto à causa. Toma. E aí, ele vai, nossa, doutora, mas e se for ver, não é muito, né, doutora? Não, Se então, você não é faça- só, na verdade, a água, né? Que eu tô exagerando. sim. Tá bom. Mas, assim, a água é super importante, então depende muito da massa. Então, de fato, corpos muito grandes têm uma massa maior, uma necessidade maior. A água fluida é super importante, mas entra água de coco. Eu ia perguntar, água de coco entra... Chás naturais, então, não chás industrializados, tá? Mesmo, não tem caloria. Não, é chazinho. Então, Chá. um chá de camomila, um chá de erva cidreira, chás. Uma água saborizada. Não consigo tomar 4 litros de água pura. Então, eu pego essa jarra, coloco um limão, espremo um limão, coloco umas folhas de hortelã. Eu já saborizo um pouco aquela água e, para mim, talvez seja mais fácil. Água com gás. Pode, doutora. Pelo menos até 500 ml pode. Então, ao invés de você tomar um refrigerante, por exemplo, um suco, às vezes aposta numa água com gás. Então, tem várias variantes. É claro que a água é o principal. Ou seria, talvez, a grande prescrição, né? Mas a gente tem essas subvariantes. E depende, então, muito do quilo, do peso. E assim, a água com limão também em excesso faz mal? Ou não? Quanto que é o excesso? Quanto que você toma de água? Vamos supor. É porque você agora perguntou, eu fiquei, cara, quanto você tá tomando de limão com água, rapaz? Não sei, pelo menos uns Você 2 tem limão, litros, vai, de água com limão. Então, depende desse limão. Assim, água com limão tem uma outra questão. Tem gente que fala assim, água com limão emagrece. Vou tomar em jejum água morna com limão. isso Eu tava querendo lembrar, eu tava fabricando. Porque isso tem uns 3, 4 anos que falam sobre isso, doutora? Dessa coisa de acho que tomar até um pouquinho mais. né? Toma um limão com água de manhã, em jejum, que você vai emagrecer, perder 10 quilos. E não é. Então, eu sempre falo, depende de onde está o pé do limoeiro, né? Se ele estiver muito longe, se você estiver aqui, Aí você vai... pode ser que você emagreça. Agora, se o limão está na sua fruteira e você vai espremer o limãozinho ali achando que você vai emagrecer com isso, não. Você vai trazer alguns benefícios, sim, em jejum, que é assim, por exemplo, acabei de acordar, fiz minha higiene, vou lá espremer um limão e tomar com água. Você vai começar o seu dia com uma grande carga de vitamina C. Vitamina C tem uma série de benefícios, imunidade, antioxidantes, não necessariamente para perder peso. Então, assim, álcool com limão, ok, perfeito, eu faço uso, mas com esse benefício de já acordar o corpo com uma grande dose de vitamina C, tá? Então, emagrecer, não. Não, tá. Vai ficar... Fala com os nutrientes. Né? Isso, com os Vai, nutrientes. vai. Agora, o limão, voltando à sua pergunta, em excesso faz mal? O limão, como qualquer alimento ácido, ele pode trazer alguns malefícios para dente, né? Então, para esmalte de dente, para mucosa gastrointestinal. Então, depende muito da quantidade, né? Eu não sei se... Consumindo de limão. Só para dar aquela aromatizada na água, assim, ó. Na água, a gente trabalha com 2 unidades, mais ou menos, de limão por dia. Então, vou colocar para temperar salada, eu vou espremer na minha água, não tem problema. Ô, doutor, e aproveitando, a gente estava falando de estação, água, limão... E aquele paciente que às vezes ele tem um comportamento de frutas, ele só come banana, por exemplo, banana, mamão e maçã. Ele não gosta de pera, não gosta de outras variedades de frutas, doutor. É difícil também mudar esse comportamento. É difícil, assim, eu sempre falo, os nutrientes eles estão muito ligados às cores. Então, quanto mais colorida for a alimentação, melhor. Mais nutrientes eu vou ter. A gente trabalha pelo menos com 5 cores no prato, numa refeição principal. Então, hoje, a hora que vocês forem almoçar, olha lá, será que eu coloquei 5 cores no meu prato aqui? Que são 5 cores no prato. 5 cores, legal. Então, legal. supondo assim, o meu paciente ele tem restrição com fruta, só come banana, maçã e mamão, por mamão. exemplo. Então, eu vou pegar as cores dos legumes, por exemplo. Então, o que de verde você aceita? O que de laranja você aceita?
Eu vou para o outro universo de cores dos legumes. Agora também tem uma ideia assim de agora no verão, fruta, salada, eu posso comer fruta à vontade. E aí? Porque é um alimento leve. Não. A fruta é super nutritiva, ela é super importante. A gente deve fazer uso, mas de novo equilíbrio. A fruta, dentre vários nutrientes, micronutrientes, fitoquímicos, ela tem um macronutriente que é importante, que é a frutose, mas que em excesso aumenta a glicemia. Então, de novo, cada um tem a sua porção, a matemática fica comigo, mas gira de 2 a 4 porções por dia de fruta. Tá vendo? Agora a gente vai almoçar e ficar olhando assim, 5 cores. Não, e Fruta tem- já joga pro legumes para ver quantos. Tem Agora fica uma outra pensando coisa. nisso. Assim, vamos ver se cabe aí dentro disso que você está falando, doutora. Por exemplo, não, eu vou trocar por um shake. Tem gente que toma shake de tudo que é tipo de shake. Tem vários shakes. Shake pronto. Shake pronto. Eu bato, eu troquei a minha alimentação. Não, mas você vai emagrecer mesmo. Você está trocando por um... Sim. Olha, eu não sou profissional de saúde, mas tô aqui. Mas eu troquei a minha janta, o meu jantar, que eu comi igual um búfalo, né? Búfalo Bill. E trocar por um shake, eu vou emagrecer. Sim. Então, só que tem todos os nutrientes esse shake. Alguns shakes, eles são de A a Z, tipo aquelas vitaminas que... Tem tudo, milagre. Você tomou, você... Se a gente vai absorver exatamente tudo aquilo sem ter uma manipulação adequada, né? Porque aí é uma outra conversa. Mas, assim, a grande questão é, você está tomando shake para poder perder peso. E depois que você atingir o seu peso? Você vai voltar a comer que nem um búfalo? Que daí, qual que foi a intenção? Porque quanto tempo você vai manter esse hábito tomando Sim. cadência? Né? Cadência, porque assim, você vai tomar só um período. Você não mudou o hábito. Você não mudou o hábito. Fora que, assim, o shake não dá uma saciedade, mas é pontual ali, né? Às vezes. Agora, assim, eu não vou dizer que não pode consumir, que não. Às vezes, todo um dia corrido, às vezes é mais interessante eu fazer ali um batidão e colocar uma fruta junto para dar uma melhorada e sair para trabalhar, meu café da manhã vai ser assim, ok, mas fazer disso uma refeição principal, trocar para uma refeição principal, fazer isso a longo prazo, como se isso fosse fazer alguma diferença em mudança de hábito, que é o mais importante, isso é uma visão errada. A hora que você tirar o shake, você não aprendeu a comer, você não mudou o seu hábito e você tem uma tendência grande. E que boicotou, né? Você foi pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim. E você fica escravo. Parece que sempre que você precisa perder peso, vou tomar o shake, vou voltar pro shake. Exato. E, doutora, tem algum suplemento que você fala assim, pessoal, que é interessante para ajudar nessa eu ia perguntar sobre detox, doutora, porque assim, a gente tá falando verão. E aí, o pessoal foi pra festa, a gente falou sobre compensação, que eu achei demais isso, adequação, não é suplementação, adequação. E tem algum detox que a doutora utiliza? Eu sou fã de suplemento, eu mesmo... eu sempre publico nos meus stories. Eu tenho uma gama que eu consumo de manhã, uma gama que eu consumo à noite, porque eu acho que falamos um pouco de sola, então assim, nós precisamos modular muito, infelizmente, os micronutrientes. Pensando em detox, tem alguns que sempre são interessantes. Então, dependendo da fase, eu gosto assim da espirulina, que é uma alga, né? Rica em clorofila, ajuda bastante na eliminação de toxinas, uma boa fonte de proteína também. Gosto da espirulina, tem bastante fibra, inclusive. Gosto do NAC, N-acetilcisteína, né, que é uma forma ativa, segura da cisteína, que é um aminoácido importante. Ajuda bastante também em questão de eliminação de toxinas. Gosto muito, especialmente em períodos de bebedeira, talvez. Então, assim, Réveillon... sempre gosto de suplementar NAC na sequência. Ou no dia, doutora, vou ter uma festa, um casamento. Toma NAC, que ele já dá uma equilibrada legal no fígado. Psyllium, é uma filha, eu brinco que ela é uma vassourinha, assim, ela vem limpando excessos. Ela ajuda muito em trânsito intestinal, então para aquelas pessoas que são mais constipadas, ou pessoas, dependendo do perfil, então, ou que precisam de um gás a mais para saciedade, eu manipulo o Psyllium em algumas refeições, mas pensando de maneira geral, ele ajuda a arrastar excessos de gordura, excesso de carboidrato. É claro que assim não faz milagre, não adianta eu comer e achar que o Psyllium, né? Mas são
estratégias que a gente vai colocando no dia a dia, né? E tem outras também, depende muito de cada paciente. Então, assim, tem um paciente que está com uma demanda agora, talvez final de ano, mais puxada para fechar meta e tal. Então, a gente manipula um pouquinho o DHA, por exemplo, ômega, né? Ômega 3 na porção de DHA. Então, depende muito, assim, da fase, da demanda, mas suplementação é super importante. Não tem jeito, a gente não vai conseguir ficar sem, né, doutor? Por enquanto, não. Não, né? Por enquanto não. Doutor, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado, Nossa, né, Júlio? muito. Aprendi Assim, muito. Anotei doutor. um monte, rabisquei aqui, só eu vou me entender depois, mas aprendi muito. Ai, que Uma bom. satisfação muito grande. Acredito que vocês que estão nos assistindo também vão gostar bastante. Vou pegar aqui o gancho, se inscreva no canal, dá o like, aciona as inscrições lá, como é que é? A notificação, sininho. E se gostou muito, pessoal, compartilha, por favor, para alguém que você ama. Cumprimenta a gente aí, né? Curte. Ajuda a gente a levar essa informação que é muito rica. Muito rica. Muito rica, doutor. Aprendi muito. Vai voltar eu de sou novo, pai, né, vai, né? doutor? Com Vai voltar. certeza. Ah, é só convidar que eu venho. Eu sou meio cara de pau. Então, Se beleza, vocês então não me beleza. convidarem, eu me autoconvido. Não, e é interessante que eu aprendi muito como pai também, né? Sim. Essa questão perfeita. Qual é a profissão da criança? Amei. Qual é a profissão Essa tem da que ter criança? nos Eu gostei cortes. dessa, tem que ter. Muito obrigado mais uma vez. Ó, pessoal, outra coisa. Quem quer saber sobre essa profissional maravilhosa, vai estar no descritivo do nosso vídeo, viu? Só buscar ali e acionar. Perfeito. Acionar não, opa, clicar. Perfeito? Tá certo, Doutora, pessoal. muito Muito obrigado. Eu obrigado. agradeço, Namastê, fico sempre à beleza? disposição. Desejo a vocês um ótimo restinho de ano, Sim, né? vou pensar nos Um ano cálculos. com muita saúde, em 2023, ó. Ó, Tininho, redondinho. Não, já vou até com cautela agora, já vou mais atenção, né? Matemática. Matemática. Ó, Sim. matemática, equilíbrio e prioridade. Prioridade. São os E 3 detalhe, pontos que eu anotei aqui, ó. 5 cores. E 5 cores. Não esqueça 5 cores. Tá Gente, certo, galera. até Obrigada. mais. Até Tchau, mais. tchau, namastê. Namastê.